A paz de Deus, a paz do Senhor a todos nesta manhã, tarde, noite ou quem sabe nesta madrugada, né? Irmãos, com a graça e ajuda de Deus, estamos aqui com mais um vídeo de esclarecimento bíblico e hoje vamos falar de 3 passagens bíblicas, né, que às vezes nós lendo, né, não entende ou às vezes interpreta errado. Mas hoje nós vamos aqui, né, com a ajuda do nosso Senhor Deus, esclarecer essas passagens e explicar. E já vamos dar início, né, aqui no livro de Lucas 14, versículo 1 ao 6, onde nos conta, né, da cura de um hidrópico, que está escrito assim: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, né? Os fariseus observando a Cristo. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhes num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, ou não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. Irmão, aqui nos fala, né, da cura de um hidrópico, né? Só que, assim, né, até mesmo para mim, quando li a primeira vez, não entendia, né, o que era. Mas hidrópico ou hidropisia, né, é uma doença, né, que ela é o acúmulo de água anormal no organismo, né, ou seja, no corpo. E aí, irmãos, ela, né, assim deforma a pessoa, né? A pessoa assim fica parecendo até um pouquinho balão. E ela atinge, né, tanto os seres humanos como animais, né? Importante ressaltar, né, que segundo o Google, né, hoje em dia os doutores médicos não utilizam muito essa palavra hidrópico, né, mas sim chamam de inchaço ou edema, né, irmãos? E também na novela, a série, né, sobre Jesus da Rede Record, o ator, né, Sérgio Abreu foi quem representou o homem que foi liberto neste milagre que está descrito aqui, né, que nós fizemos a leitura. E bom, irmãos, dando continuidade, agora vamos falar aqui, né, do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né, que nos fala da natureza da fé e os exemplos da fé tirado do Velho Testamento, que está escrito assim no versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, né, irmãos, aqui neste versículo 1 de 11 aos Hebreus, nos explica o significado da fé. Para você que não sabia o que significava fé, é isto que ela significa, né? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova viva, né, das coisas que não se veem. Algo muito grandioso e maravilhoso, né, irmãos? Mas eu gostaria de falar com os irmãos aqui, né, sobre os dois primeiras linhas, né, deste versículo, que nos fala, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E às vezes a gente lendo interpreta errado esse versículo, pois nós lendo aqui, né, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam.
Ou seja, a gente, lendo às vezes, acredita que aqui Paulo estava dizendo que eu ter fé é eu acreditar que aquilo que eu estou esperando vai acontecer, né? Ou seja, eu estou pedindo a Deus um carro, ou seja, a fé é o firme fundamento que esse carro que eu estou esperando, Deus vai me dar. Mas, irmãos, aqui Paulo não estava nos querendo dizer isso, né? Porque se a gente vê aqui, ele está falando das coisas que se esperam. E quais são essas coisas que a gente está esperando? E aqui, irmãos, ele estava falando das promessas de Deus, né? Pois na Bíblia tem diversas promessas ao seu povo, né? Deuteronômio 28, né? O Salmo 91, 121, né? E tantas outras que nós fosse citar, passaríamos o dia aqui, né? Então, né, irmãos, aqui para que nós possamos entender, quando ele falou que a fé era o firme fundamento, ou seja, a certeza, né, das coisas que se esperam, ou seja, a certeza das promessas que Deus fez, né, que nós estamos esperando nas promessas de Deus, né, se cumprirão, né. Um exemplo, né, a gente às vezes está passando necessidade, né? Às vezes está querendo faltar o alimento dentro de casa, mas com fé eu aguardo e espero na promessa de Deus que ele fez no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E bom, irmãos, até mesmo algo importante nós até falarmos aqui, né? Porque eu acredito que se a fé fosse o firme fundamento das coisas que eu espero, se fosse colocar na balança, né, petições por bens materiais e petições por bens espirituais, eu acredito, né, que iria pender para o lado das coisas materiais, né, porque o ser humano, infelizmente, é dessa forma, né, quem aqui não gostaria, né, de ter uma casa, um carro, né? E Deus, é claro que prepara, né? Mas é que na própria Bíblia também, em outra parte aqui, o próprio Paulo, né, usado por Deus, dizia, né, à igreja de Coríntios, que se nós esperarmos em Deus só nas coisas desta vida, somos os homens mais miseráveis de todos, né? Então, né, irmãos, a fé, então Deus não se agrada, né, que sejamos dessa forma só, esperando em bens materiais, né? E se fosse deixar a gente escolher, infelizmente, mediante a nossa condição humana, escolheríamos as coisas materiais, né? Mas, né, irmãos, a gente também pode ficar em paz, né? Porque necessitando de alguma coisa material, a gente pode usar da nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a gente pode esperar, né, que Deus vai preparar as coisas materiais, porque lá, né, em Mateus 6, versículo 33, Cristo nos fez uma promessa, né? E nos disse que se nós buscarmos primeiro o seu reino e a justiça do reino dele, as demais coisas nos seriam acrescentadas, né, segundo a vontade de Deus, né, irmãos? Então, olha só, se você já usar a sua fé para esperar nessa promessa que está lá no livro de Mateus e cumprir com as condições dela, com certeza Deus vai lhe preparar, né, tudo como já tem preparado, né? Como já tem preparado tudo que necessitamos, tá bom? Irmãos, dando continuidade agora, né, vamos aqui ao livro de Salmos, no capítulo 112, onde o título dessa passagem nos fala a felicidade daquele que teme a Deus. Irmãos, eu só vim aqui nesse salmo, né, para vos explicar sobre o temor de Deus, né? Que essa palavra temor do Senhor, temor de Deus, aparece aqui no livro de Salmo, né? Tem no Salmo 128,
no livro de Provérbios aparecem outras passagens bíblicas que falam do temor do Senhor, né? Irmãos, e aí fica a pergunta, mas o que é o temor do Senhor? Eu tenho que ter medo de Deus? E é isso que nós viemos esclarecer. Não, irmãos, não é pra gente assim viver com medo de Deus, pois Deus quer que nos servimos a Ele com amor, não por medo, né? De ser condenado, de ser amaldiçoado, de ser morto e etc. E bom, irmãos, mas o temor do Senhor é ter medo de errar na presença de Deus. É a pessoa que busca obedecer, honrar a Deus, né? Pois, né, quando Ele mandou Cristo, né, para morrer em nosso lugar, e ainda depois nos arrebanhou, converteu nosso coração, né? Era algo que ninguém merece, ninguém merecia, jamais vai merecer, mas mesmo assim Ele fez, né? Então, ter o temor do Senhor é até mesmo uma forma de gratidão, né? Por esta tão grande obra que Ele fez em minha vida e em vida de muitos outros, né? Pessoas que passaram sobre a terra e que Deus, por sua misericórdia, fará nos que há de vir. Mas então, é isto, né, irmãos, que hoje vim aqui, com a ajuda de Deus, esclarecer, né? Chegamos ao final de mais um vídeo, claro. Agradeço a todos mais uma vez que com paciência ouviram e acompanharam esse vídeo, né? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com a paz de Deus e valeu!